Eu saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos abrir a nossa Bíblia. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. O Rafael leu alguns versículos, 16, eu quero continuar. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 19. Quero convidar, logo após a leitura, o nosso irmão Reginaldo Costa para interceder por mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Amém? O Reginaldo, em nome de Jesus. Eu também trago a minha saudação em nome de Jesus, amém? Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que já foi feito aqui nesta noite, ó Senhor. Deus, nos dá discernimento necessário para que venhamos, ó Pai, entender, compreender e viver esta palavra, Senhor. Verdadeiramente, Senhor Espírito Santo, nós precisamos da sua orientação para que venhamos, ó Pai, compreender esta mensagem. Te pedimos também, Pai, que o Senhor venha abençoando poderosamente a vida do nosso pastor Arthur, Deus que estará, Deus, trazendo a mensagem direta dos céus, vindo, Deus, do Senhor, para a tua igreja, a qual, Deus, nós precisamos da tua palavra, Deus, do teus ensinamentos. Por isso, Pai, nós te pedimos, ó Senhor da glória, continua com a tua igreja, Senhor, continua com a tua igreja, meu Deus, nos orientando, nos preparando, ó Pai, para realizarmos, ó Deus, os teus feitos, porque o que nós viemos aqui nesta noite, ó Pai, foi oferecer ao Senhor a nossa adoração, e precisamos, ó Pai, aprender do Senhor como fazer. Tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Meus irmãos, no último culto de missões que ministrei, eu preguei nos versículos 16 ao versículo 18, falando acerca da batalha espiritual. Que missões é um verdadeiro campo de batalha espiritual. Só recapitulando, eu falei que o inimigo atacou o apóstolo Paulo e os seus companheiros de missões de uma maneira sutil. Ele usou uma jovem, a jovem tinha um espírito de adivinhação, demônio de adivinhação, e que elogiou os apóstolos. Elogiou os apóstolos, disse uma frase bonita para os apóstolos, dizendo que realmente aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo que anunciavam o caminho da salvação. O diabo, dessa forma, usando essa jovem de maneira sutil, era Satanás por trás ali, elogiando os apóstolos, tentando
ganhar o coração dos apóstolos, atrapalhar o avanço de missões. Mas esse ataque não teve êxito, porque o apóstolo Paulo tinha o dom do discernimento de espírito, viu Satanás naquela jovem, expulsou o diabo. E lembrando que o apóstolo Paulo expulsou com a mesma autoridade que temos até hoje. Que autoridade é essa? É no nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz: sai dela, espírito imundo, em nome de Jesus. E o espírito imundo saiu, mostrando que o apóstolo Paulo tinha as ferramentas de uma batalha espiritual, que era a vida com Deus em oração, que era conhecer a autoridade que há no nome de Jesus e o dom de discernimento de espírito, que Deus deu ao apóstolo, dá à sua igreja, para que ela use no tempo oportuno e conforme a necessidade do povo de Deus. Eu parei ali. Só que a história tem esse desdobramento. O desdobramento não é dos mais bonitos, como a gente viu. Os donos da escrava, os donos da jovem, vendo que o lucro deles estava acabado, a esperança se acabou, eles fizeram a verdadeira reviravolta contra o apóstolo Paulo. Aí eu chamaria de um contra-ataque. O diabo aparentemente perdeu, porque realmente Satanás foi expulso, mas ele tem as suas formas de contra-atacar. E dessa feita, meus irmãos, ele vai contra-atacar usando uma artilharia pesada mesmo. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta em Atos 16, a gente vai ver a artilharia desse contra-ataque de Satanás contra os homens de Deus, em especial o apóstolo Paulo e o nosso amado apóstolo Silas. Vejamos aí esse contra-ataque. Primeiro, ele vai usar pessoas ricas e influentes para atacar os apóstolos. Está no versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Irmãos, esse ataque do diabo, de início foi sutil, porque foi uma jovem tentando bajular os apóstolos e ganhar o coração deles. Agora não. Agora são homens ricos e influentes, usando a força que eles têm, o poder político, econômico e influência que eles tinham na época, e literalmente agarraram a Paulo e Silas e levaram na praça. Só lembrando, irmãos, que no contexto da época, as praças eram usadas como tribunais, eram usadas para esses fins. Para dar um parecer jurídico, chamavam os pretores, que era o representante romano espalhado por todas as províncias que os romanos dominavam, e os pretores tinham poder de juiz, poder de vida e de morte. Aconteceu uma série de problemas aqui. O primeiro que eles foram arrastados, né? A intenção de início de Satanás é essa mesmo. É intimidar os apóstolos, envergonhar os apóstolos. É realmente ele usou pessoas ricas e influentes para fazer o mal diretamente ao povo de Deus. Aí a pergunta que eu faço aos irmãos é o seguinte: o diabo mudou, irmãos, essa tática? Não, irmão, está do mesmo jeito. Quando ele pode, ele ataca de maneira sutil. Mas quando ele pode, ele usa pessoas ricas e influentes para atacar a igreja de Deus, para perseguir o povo de Deus, para usar recursos financeiros de uma maneira sistemática ou de uma maneira grosseira, como foi o caso que nós acabamos de ler. Eles agarraram o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas. Ele vai continuar. Olha só o segundo ataque dele. Além dessa agressão à liberdade dos apóstolos. Está no versículo 20 e 21. Ele usou de calúnia e difamação. Claro, ele tinha que mentir, né? O versículo 20 e 21 diz assim: e levando-os aos pretores, disseram-lhe: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Fixe nessa palavra aí, perturbam. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Tem uma calúnia aqui e tem uma difamação. Caluniar alguém, meus irmãos, você tenta colocar na conta do indivíduo um crime que ele não cometeu. Você distorce a verdade. Para que esse homem fique desacreditado, você faz uma difamação. Difamação, o próprio nome já se explica, é tirar fama de alguém, é tirar a bondade de alguém. E os apóstolos não eram conhecidos ali, nem Paulo nem Silas. Aí o que Satanás faz? Usa esses homens ricos e influentes e diz:
esses homens são perturbadores. Essa palavrazinha que aparece aqui, perturbação, irmãos, são agitadores, né? Sabe aquele, acho que 2014, quando aconteceu o impeachment de Dilma, algumas pessoas participaram ali das grandes marchas, né, em relação à indignação por parte da nação, pela inflação, pelo desemprego, por vários motivos aconteceu isso. Só que em meio àqueles democratas fazendo aquela manifestação de maneira pacífica, entrou um grupo, meus irmãos, chamado Skinhead, meu amigo. Ali era um bandido mesmo. Botaram capa no rosto, tocaram fogo em lojas, explodiram. Aí começou a manchar a marcha que tinha um propósito democrático. Então, esses skinheads é a mesma palavra que estavam dizendo com o apóstolo Paulo. Olha, esses homens aí estão falando bonito, é verdade, estão falando bonito, mas são os verdadeiros skinheads. Eles querem tocar fogo no mundo, eles querem causar, eles querem realmente fazer uma rebelião contra os romanos. Irmãos, essa era a mensagem de Paulo, irmãos. Essa é a mensagem do cristianismo. Claro que não, meus irmãos. Mas é aí que está, se o diabo puder difamar o povo de Deus, caluniar as nossas missões, ele vai fazer uso disso, irmãos. E ele fez uso disso diante de juízes. Irmãos, eu não estou falando aqui de um analfabeto, de pai e mãe parteira, que é o meu caso. Eu estou falando do apóstolo Paulo. Era um homem conhecedor, doutor da lei, romano também. É aqui que está a difamação. Eles estão dizendo assim, eles estão pregando algo que nós não podemos seguir porque somos romanos. E Paulo, irmãos, era o quê? Não era um romano, irmãos, que aceitou o evangelho de Jesus, que foi impactado com o poder da graça e estava compartilhando o evangelho que pode ser pregado a todos. Só que o diabo usou da seguinte arma, a calúnia e a difamação. A intenção, meus irmãos, é uma só, destruir o avanço da igreja do Senhor. Essa é a tentativa do diabo. E vai piorar. Porque difamação e calúnia está no espectro aí da palavra, não é? Eu estou caluniando, estou lhe difamando, o máximo que eu causo em você é uma tristeza. Só, meus irmãos, que a sentença saiu. Eles foram acusados de serem perturbadores. E veio a sentença. Qual foi a sentença? Olha como foi bonito. Olha a justiça sendo feita. 22. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Viu aí a tentativa de Satanás? Você acha que o diabo se contenta só com leis? O diabo não faz isso não, meus irmãos. Não é só barulho que o diabo tem, não. Se ele puder matar, ele mata. Viu? Se ele puder destruir, ele destrói. Se ele puder derrubar, ele derruba. O diabo não tem intenção de fazer cócegas na igreja. A intenção dele é matar, roubar e destruir. E é isso que ele está fazendo com Paulo e Silas. E ele está fazendo de uma maneira inteligente, porque o diabo é astuto. O próprio Jesus disse isso, que o diabo é um ser astuto. E aqui, meus irmãos, nós estamos vendo dois homens de Deus sendo alvo de calúnia e difamação. E Deus está permitindo tudo isso. E Deus está permitindo algo pior, que é a perseguição física, né? Eles foram punidos com vara. Irmãos, e não foi escondido, não foi num beco escuro, ao apagar das luzes, isso foi numa praça. Entende? Então, assim, é possível que a igreja de Deus, ela chegue a um nível de perseguição física. E esse nível, ele existe. Graças a Deus que não chegou no Brasil. Mas até hoje existem as missões internacionais. Até hoje tem as missões Portas Abertas. Pouco tempo agora morreu o nosso irmão André, né? Um missionário de Deus, prega nesses lugares que o evangelho não pode ser pregado, não pode dizer em praça pública, porque se você disser, você morre. E aqui está o diabo, irmãos, tendo uma aparente vitória, né? Difamou os apóstolos, prendeu os apóstolos, até então não havia prendido, né? Estava aqui castigando os apóstolos. A intenção é, se você continuar pregando, se você continuar evangelizando, é isso que você vai ter como recompensa, é vara. É vara, é perseguição, é difamação, é calúnia. Não parece que está perdendo aqui o evangelho? Aparentemente não está perdendo.
E a coisa, irmãos, o diabo vai aumentar a sua artilharia contra os apóstolos. Paulo já estava acostumado com isso, viu? Eu acho que quem não estava acostumado era Silas. Olha só o que o diabo faz. Versículo 23 e 25. Ele faz uma humilhação ainda mais agravante. Olha o que diz o versículo de número 23. E depois de lhes darem muitos açoites, não sei como eles não morreram aqui, é a graça realmente de Deus, porque uma multidão unida para açoitar, e esses homens não morreram. Aí o texto diz: os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança, tendo realmente como 2 bandidos de alta periculosidade. Aí o texto diz assim, versículo 24: este, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Que coisa humilhante, não é não? Esses homens pregando o evangelho de Deus, e irmãos, eles libertaram uma escrava de Satanás. E a recompensa que Deus permitiu que eles tivessem até o momento foi uma surra de vara em praça pública. Em seguida foram presos e acorrentados pelos pés. Irmãos, e não foi a prisão classe média, não. Foi a prisão pior que tinha, interior, e ainda amarraram nos pés desses homens. Eram verdadeiros bandidos aos nossos olhos, né? Aos olhos do povo da época, fazendo uma visão dos pretores, né? Aí a pergunta é: vale a pena? Vale a pena um negócio desse, pelo amor de Deus? Esses homens estão fazendo o certo, libertando escravos de Satanás, fazendo missões, e a recompensa dele é calúnia, difamação, surra de vara, aprisionamento e humilhação. Você sabe qual é a resposta de Paulo frente a isso? Vale a pena, glória a Deus. Como diz o irmão Elias, né? Vale a pena ser crente. Irmãos, olha o que diz o versículo 25. Aparentemente é uma vitória de Satanás aqui, de humilhar, de perseguir, de caluniar, de infligir aflições físicas e mentais e emocionais nos nossos amados apóstolos. Realmente há uma aparente vitória aqui. Só que o capitão, meus irmãos, está conosco, glória a Deus. Frente a toda essa humilhação física, frente a todo esse vexame moral que eles estavam enfrentando, o capitão estava com eles. Parece que não, né? Mas estava com eles. Ele não fez a promessa? Que promessa? Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nas surras que Paulo estava levando, Jesus estava com eles. Frente à calúnia e difamação que eles enfrentavam, Jesus estava com eles. Irmãos, Cristo passou por isso também, meus irmãos. Cristo foi alvo de calúnia, Cristo foi alvo de difamação. Ele foi sentenciado à cruz, mas para agradar o público, ele recebeu chibatadas em público. O próprio Herodes disse isso: vamos aqui dar uma surra para ver se vai apaziguar esse pessoal que está querendo que ele morra. Cristo passou por algo semelhante aos apóstolos, só que Paulo e Silas ficaram vivos, até o momento, né? Jesus Cristo não, morreu. Às vezes um crente passa por uma humilhação infinitamente menor que essa. Sei lá, não deram graça e paz a você. Ou então estão intrigados com você. Você passa por uma humilhação infinitamente melhor. Aí você tem uma oportunidade de louvar e diz: não quero mais louvar não, que eu estou indignado com Deus. Como é que Deus faz uma coisa dessa comigo? Como é que Deus permite uma humilhação dessa? Meu amigo, vai para as Escrituras e veja homens de Deus sofrendo por causa da fé. Vai para as Escrituras e veja que o Evangelho pode cobrar a sua vida, meu amigo. Nem sempre terá elogios, nem sempre terá oportunidades. Você pode muito bem passar por humilhações. Irmão, vamos lá, 2% do que Paulo passou. Estou sendo muito generoso. Porque esses homens realmente foram chicoteados, quase morreram e foram aprisionados. Só que eu disse que o capitão está conosco. A artilharia de Satanás aqui nesse contra-ataque foi pesada, é verdade. Mas a do nosso capitão vai ser maior, glória a Deus. Tá bom? Ele tem seus recursos, ele tem suas armas espirituais, mas as nossas são maiores, aleluia.
O contra-ataque espiritual do reino de Deus é infinitamente maior. Mas pastor, por que é infinitamente maior? Porque a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Tudo que o diabo faz é isso mesmo, ele faz esse alvoroço, porque sabe que já está decretada a sua derrota. Entende? O que ele puder fazer para humilhar, ele vai fazer. Mas a vitória já está garantida, glória a Deus. Olha a presença de Deus frente a essa humilhação. Versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Eles foram presos de uma maneira tão humilhante, era para dizer assim, aos nossos olhos, né, pelo menos de hoje. Rapaz, abandona, é igual a mulher de Jó, né? Abandona esse Deus e morre, pelo amor de Deus. Vocês estão fazendo bem e o salário de vocês é surra de vara e prisão? Que salário é esse, pelo amor de Deus? Mas eles sabiam, irmãos, que podiam passar por isso. Jesus Cristo nunca escondeu isso de ninguém. Jesus Cristo, ainda em vida, com os apóstolos, diz: olha, é preciso que vocês levem a cruz. Vocês entendam que vocês vão ser perseguidos por causa do Evangelho. Muitos vão morrer por causa do Evangelho. Mas é necessário que o Evangelho continue avante, seja compartilhado. Apesar de todo o sofrimento que vão causar a vocês, vocês estarão comigo lá no final. Vocês vão triunfar lá no final. Mas é preciso que vocês passem por isso. É preciso que isso sirva de consolo, né? Mas é preciso, é preciso. O capitão vai usar uma artilharia pesada e vai mostrar a Satanás de que quem manda em tudo é Deus. E ele vai mostrar, eu estudando essa passagem, aí tive a iluminação. A iluminação foi a seguinte: primeiro, Satanás humilhou aqueles apóstolos e os aprisionou porque eles tinham pregado o Evangelho e deu prejuízo. Agora a pergunta que eu faço é: quanto é que custava uma cadeia romana? Você tem ideia de quanto uma cadeia romana custa para fazer na época? Meu amigo, era dinheiro. Era dinheiro. Satanás não gostou do prejuízo da jovem escrava liberta. Deus vai dar um prejuízo maior. Maior, pastor. Vamos aqui comigo. Olha o que foi que aconteceu aí. Versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de... Satanás ficou triste com o prejuízo de uma jovem. E uma cadeia todinha, quebrando os 4 alicerces que tinham, os 6, ou 10, ou 20. Quanto é que eles tinham que fazer outra, porque essa não ia prestar mais para nada. Eu ia dizer explosão, mas o terremoto foi tão grande que até as cadeias que estavam segurando os pés, elas quebraram. Tipo assim, ela se tornou imprestável, não presta para nada essa cadeia. Era Deus dizendo assim para o apóstolo Paulo e Silas: olha, eu estou vendo o que vocês estão passando, e quando eu resolvo entrar em alguns casos, quando eu resolvo entrar no avanço da missão, quando eu resolvo atrapalhar os planos de Satanás, ele faz com excelência, irmãos, o nosso capitão. Observe, irmãos, que os nossos apóstolos foram acusados de perturbadores, de tumultuadores. Agora eles estavam entre as pessoas piores que haviam na época, que estavam presas. E eles não estavam entre ali, pessoas de classe, de crimes pequenos, não. Eram crimes graves. Mas esses 2 homens acusados injustamente, frente a esses presos, o que eles fizeram com esses presos? Eles colocaram ordem dentro da prisão. Quer dizer, eles foram acusados de perturbadores. E agora dentro da prisão, com homens infinitamente piores do que os soltos, colocaram ordem no negócio. Isso era mostrando para os pretores que realmente foi uma calúnia e uma difamação. Que a influência de Paulo e Silas para os piores homens da época que estavam presos só produzia uma coisa:
tornava esses homens dignos, aleluia. É o que o Evangelho faz com o perdido, irmãos. O Evangelho transforma, liberta, faz de você um ser humano melhor. Isso até então ninguém sabia o que tinha acontecido lá dentro. Mas o carcereiro vai ter o desenrolar da história. Acompanhe comigo, por favor. Versículo 26. Todos eles foram soltos, no finalzinho da passagem. Soltaram-se a cadeia de todos. Deus fez isso de uma maneira sobrenatural. Eles colocaram ordem em tudo isso. Versículo 28 diz: o carcereiro tenta tirar a sua vida, mas o que Paulo diz no versículo 28? Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Cadê os tumultuadores? Né? Não estavam chamando Paulo e Silas de bandido? Cadê os tumultuadores? Estavam lá, exercendo o ministério de liderança até com bandido. Irmão, quem é líder é uma coisa impressionante, não é? Estava Paulo sendo pastor desses bandidos lá preso com ele. O carcereiro diz: não, eu vou ter que me matar porque a lei romana diz vida por vida. Se um soldado romano lhe deixa um preso fugir, a vida desse preso vai ser cobrada na vida do carcereiro. Então o carcereiro diz: eu vou me matar, meu filho. Quantos não fugir de um negócio desse? Aí Paulo grita e diz: precisa se matar não, todos estão aqui. Realmente Paulo foi acusado de perturbador, mas na verdade era um pacificador. É o que todo cristão tem que ser, não é? É um verdadeiro pacificador. Não, está todo mundo aqui, carcereiro. Se preocupa não. Isso é Deus invertendo o quadro. E Deus continua, meus irmãos, mostrando o verdadeiro poder frente ao ataque de Satanás. Está aí no versículo 31, é um dos versículos mais bonitos da Bíblia, né? Todo mundo conhece o 31. Responderam, o carcereiro pergunta, depois de trazendo-os para fora, versículo 30. Senhores, que devo fazer para ser salvo? Nós entendemos então que os hinos que Paulo e Silas cantavam tinham algo sobre salvação, tinha algo sobre Jesus que perdoa, sobre Jesus que transforma. Eram louvores realmente evangelísticos, como bem pregou a irmã Cláudia. Aí o versículo 31 diz: respondendo, Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e todos de sua casa. Aí o versículo 33 diz: naquela mesma hora da noite, cuidou deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Lembram, irmãos, da humilhação que Paulo sofreu com as varadas? Lembram disso? Agora Deus providenciou a mão romana, que era o carcereiro, para lavar as feridas dos apóstolos. Isso, irmãos, é o nosso capitão virando o jogo. De uma maneira sistemática, bela, poética, Deus está contra-atacando todas as humilhações que os apóstolos sofreram. Eles foram caluniados por perturbação. Paulo se mostrou que era um verdadeiro pacifista. Ele foi caluniado porque pregou o evangelho solto. Dentro da prisão pregou e ganhou muito mais, que além do carcereiro, veio a família todinha. Foi humilhado de uma maneira horrível, porque foi aprisionado pelo pé. Deus sacudiu toda a cadeia, todo o alicerce, e todos se libertaram, estavam livres. O próximo passo era as dores que os apóstolos sofreram com as varadas. O que aconteceu? O carcereiro lavou cada um dos apóstolos, aleluia, e cuidou deles. Irmãos, frente à humilhação que a igreja de Deus passa, frente às perseguições e dificuldades que passamos por causa das missões, Deus providencia consolo, né? Deus providencia salvação. Eles soltos pregavam, e infelizmente passaram pelo que passaram. Mas era o diabo aparentemente tendo uma vitória ali, humilhando os apóstolos. Mas preso, ganharam muito mais. Isso mostra, nos irmãos, que quando você está nas dependências de Deus, até as desgraças que acontecem na sua vida, tem um propósito que você não entende. Mas que no final,
Deus sempre será glorificado. Você acha que dava para dar glória a Deus frente às varadas que estavam ali? Não dava. Mas e se aquilo foi uma providência de Deus para que o evangelho fosse pregado para o carcereiro, salvasse a família deles? Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, até do nosso sofrimento. Deus está controlando. E a última reviravolta que Deus dá, é a última mesmo da passagem, é com os pretores. Alguma coisa precisava acontecer com... Eu confesso a vocês que eu esperava isso. Senhor, você vai deixar esses pretores aí sem ganhar nada em troca? Tem sim, calma, tem sim. Encerrando aí a minha reflexão da noite. Olha o que o versículo diz, 38 e 39. Em relação aos pretores, os bonitinhos da Cobal. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores. Comunicaram o quê? Que Paulo é um romano. Romano não pode levar varadas em praça pública sem ser ouvido. Isso era lei. Aí comunicaram, rapaz, ele fez mais ou menos assim, meus irmãos. Ô Paulo, vem cá, Paulo e Silas, o carcereiro. Paulo, vai-se embora. Você está solto, você está livre. Tem mais nada para fazer com você. Aí Paulo diz, como é? Os pretores estão dizendo que vamos embora? Vou não. Agora eu quero que eles venham me escutar. E tem mais. Diga a eles que venham aqui com as mãozinhas lindas que usaram para me chicotear em praça pública, eles me soltem. Com as mesmas mãos. O que aconteceu em seguida? Está aí na passagem. Quando eles souberam que Paulo era romano, possuído de temor, quando souberam que se tratava de cidadão, versículo 39. Então foram ter com eles e lhe pediram o quê? Desculpas. Pediram desculpas. Aí o texto diz, relaxando-os da prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Meus irmãos, Deus permite a humilhação, mas nosso Deus também exalta. Irmãos, e se Ele quiser, Ele faz isso. Cadê a valentia dos pretores? Cadê a turba que se leva? Por que os pretores não fizeram aqui uma reviravolta? Sabe por que não fizeram? Porque eles tinham medo da morte. Eles temiam a morte, os pretores. Paulo e Silas não temiam a morte. Porque as vidas deles estavam, e hoje até hoje estão, nas mãos de Deus. Meus irmãos, faça missões. As nossas vidas pertencem a Deus. Se Ele quiser permitir humilhações, que permita. Se Ele quiser permitir açoites, que permita. Mas que a gente saiba que tudo no final é para a glória de Deus. Missões é ganhar almas para Cristo pregando o Evangelho do Senhor. E se Ele também nos quiser exaltar frente às perseguições, Ele exalta. Faça missões por amor a Cristo. As demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui agradeço a Deus a oportunidade, em nome de Jesus.